Bom, pessoal, estamos de volta aqui, mais uma aula de matemática, agora é a vez de módulo 21 da frente 2. O assunto é sobre as equações redutíveis. Esse assunto, embora seja mais, vamos dizer assim, sortido, mais disperso do que o assunto do módulo anterior, vai gerar um vídeo um pouco mais rápido por conta de que a gente precisa entender os métodos das equações redutíveis através de exemplos. E aqui eu vou fazer a seguinte proposta: eu vou colocar os próprios exercícios do módulo como exemplo de cada caso que a gente vai ver. As equações redutíveis, aliás, o termo redutível em matemática é muito utilizado para quando a gente ainda tem algo a mais, vamos dizer assim, para fazer numa expressão. Quando uma expressão é irredutível, significa que não dá para você mudar ela muito. Agora, quando ela é redutível, significa que você pode fazer algumas mudanças e essas mudanças podem surtir alguns efeitos interessantes. Mudanças, a gente vai fazer basicamente substituição de incógnitas, que é um artifício muito interessante, já que nesse número 1 a gente vai fazer. Aliás, a gente vai fazer em outras situações também. Vocês vão poder lembrar da equação biquadrada, que vocês aprenderam no 9º ano. E também a gente vai usar a redutividade de uma equação quando ela estiver no seu formato irracional, que também é uma coisa que vocês aprendem lá no 9º ano. Então, também é um vídeo de caráter revisional. Recomendo que, além de ver o vídeo, tentar fazer os exercícios, depois completar a apostila de vocês, aí eu também recomendo que vocês façam o exercício do TC. Lá tem bastante exercício para vocês poderem praticar isso aí. Mas, no final das contas, essa aula vai ser um pouco mais técnica, no sentido de que a proposta basicamente é resolver o que o exercício está pedindo mesmo, sem muita interpretação, ok? A substituição de incógnita, pessoal, é como o próprio nome diz, você vai substituir uma incógnita por outra. Só que toda vez que você faz isso, você tem que prestar atenção que você tem que pagar um preço por isso, né? Na verdade, não é só substituir, resolver e pronto. Você tem que substituir, resolver depois da substituição e voltar naquela parte que você fez a substituição. Dá só uma olhada no exercício número 1 da página 58, que mostra, ó, entre parênteses, o x mais 4, tudo elevado ao quadrado. Entre parênteses também aqui, o x mais 4 multiplicado por menos 3, menos 10 igual a zero. O que chama atenção nessa equação, primeiro, ela está elevada ao quadrado aqui. Você também tem a opção, por exemplo, de desenvolver esse produto notável, fazer distributivo aqui, dar uma enxugada na equação, colocar no formato do segundo grau e tentar resolver normal. Só que eu acho que aqui, ó, vai ser muito mais legal de fazer. Ó. Se os dois parênteses são iguais, você pode falar que o conteúdo do parêntese vale y, olha só. Só que é aquilo que eu falei, você vai fazer essa substituição, isso vai gerar uma equação que a gente chama de equação auxiliar, você vai resolver essa auxiliar e voltar aqui. Então, isso aqui que vocês já estão vendo pronto, ó, isso aqui é o final do exercício. Ao mesmo tempo aqui é o começo e aqui é o final. X mais 4 que está dentro do parêntese é o y. Então, substituindo por y, vai ficar o y aqui no lugar só que está ao quadrado. Nesse aqui vai ficar menos 3y, menos 10 igual a zero. Olha o formato que a equação auxiliar tomou. É uma equação redutível, ou seja, era uma equação que estava de um jeito, você mudou e ela virou do segundo grau. A gente, por soma e produto, se eu fizer menos b sobre a dá 3, menos c sobre a dá menos 10. E aí, lembra que eu falei na aula anterior, começar pelo produto? Quais produtos dão menos 10? Pode ser menos 1 e 10, 1 e menos 10, menos 2 e 5, 5 e menos 2. Só que como a soma tem que dar 3, tem que ser aqui, ó, 5 e menos 2, porque 5 mais menos 2 dá 3. Um perigo aqui é você achar que acabou, porque não acabou, você achou y. Só que x mais 4 sendo y, o x mais 4 vai poder ser o menos 2, ou o x mais 4 vai poder ser o 5. Isso aqui é o final que eu tinha dito anteriormente. Passou para o outro lado dá menos 6, passou para o outro lado dá 1. Aí você terminou. A incógnita era x. Você substitui para ter uma saída de resolução, mas depois tem que voltar para achar o x. O conjunto verdade é esse aí, ó, menos 6 e 1.
No número 2, pessoal, a gente também vai usar o artifício da mudança de incógnita. Essa é uma equação biquadrada, que ela é de quarto grau, mas ela só tem o termo de quarto grau, o termo de grau 2 e o termo de grau 0, que é o termo independente. Ela é especial, igualada a zero, inclusive. Antes de fazer a substituição, olha a mudançazinha na maneira de escrever, vê se faz sentido. Ó. X à quarta é x ao quadrado. Aí fica x ao quadrado aqui e fica x ao quadrado aqui também, igual o parêntese repetido no exercício anterior. Aí eu vou chamar o x ao quadrado de y. Onde tiver x ao quadrado, eu coloco o y. Vamos lá? Aqui fica y e esse quadrado de fora vem para cá. Aqui também fica y e aí tomei de novo uma equação do segundo grau como uma equação auxiliar. A soma da menos b sobre a é 13, o produto c sobre a é 36, e aqui estão alguns produtos que dão 36. Eu nem coloquei os negativos, porque como a soma é positiva, a gente vai ter que usar os positivos mesmo. Aí, quer dizer, isso aqui tudo dá 36 se multiplicar. Lembra de começar pela multiplicação. Só que se eu somar para dar 13, o único que vai ser esse aqui, ó. 4 e 9. Não esqueça que isso aqui não acabou ainda. Você tem que voltar, lembra? X ao quadrado vale y e você quer achar o valor do x. Só que x ao quadrado valendo y e o y valendo 4 ou 9, quer dizer que x ao quadrado pode ser 4 ou pode ser 9. Dos dois jeitos, você passa mais ou menos a raiz para o outro lado. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Mais ou menos 2, ou mais ou menos 3. Está aqui o conjunto verdade. A gente usa a substituição para achar uma maneira mais direta de resolver. Fazendo essa resolução da auxiliar, eu tenho que voltar para achar a minha principal incógnita. Bom, já o número 3, ele vai apresentar uma maneira de resolver que é bem peculiar. Presta atenção que ele vai servir como exemplo para a gente. Não vou usar substituição de incógnita, vou usar simplesmente uma coisa que a gente fez lá no primeiro bimestre, inclusive antes da gente parar por conta da pandemia, a gente viu que dá para colocar algumas coisas em evidência, fazer agrupamento, não é? A expressão é do terceiro grau, só que entre esses dois eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, e entre esses dois aqui eu posso colocar o menos 4 em evidência. Colocando o x ao quadrado em evidência,